Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Aral Moreira, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dante Ribeiro, ele que é produtor rural lá em Aral Moreira, já está aqui com a gente por vídeo, então seja muito bem-vindo, Dante, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é um prazer estar com vocês novamente aqui. Dante, como é que foram as condições aí na região para plantar essa safra de milho, né? A gente acompanhou as dificuldades em geral aí no estado para a safra de soja, atraso nos trabalhos. O plantio conseguiu ser feito dentro de uma boa janela por aí? Guilherme, houve uma sucessão de coisas novas que aconteceram que vieram desde a soja, né? A gente teve muita dificuldade em plantar soja ainda em setembro, começo de outubro, que é a nossa realidade, início de plantio de verão. Atrasou por volta de 20, 25 dias o nosso plantio de soja. No final das contas, acabou que nos ajudou, porque fevereiro foi um mês muito chuvoso. Então, se tivéssemos soja já prontas para colher, teríamos bastante dificuldade. Então, digamos que a notícia que, por um lado, foi ruim, né? Que a gente choveu muito, teve uma seca no final, acabamos sim tendo uma perda de produtividade na soja, mas acabamos conseguindo colher bem nossa soja e plantar o nosso milho, que claramente, como tivemos a dificuldade dos 20, 25 dias de atraso na soja, isso acarretou num atraso também no milho, certo? Então, normalmente nós temos o milho plantado ainda no início de fevereiro. Esse ano nós finalizamos o plantio quase dia 10 de março, 12 de março, ou seja, com bastante atraso. Mas, graças a Deus, tivemos a primeira chuva para nascer esses milhos. Depois teve aquela seca bastante prolongada em março, né, que acabou... como o milho estava novo, ainda não sentiu tanto. Então, no final das contas, essa chuva de 25 de março nos trouxe bastante alívio. E aí, Dante, a partir de agora, o que é preciso para essas lavouras continuarem se desenvolvendo bem? Quando é que a gente precisa ter chuva para esse milho poder encher bem os seus grãos e ter boa produtividade? Olha, como eu disse, a dia 25 de março foi uma chuva que nos trouxe bastante alívio, porque já tinha uma seca bastante prolongada. O milho acabou sentindo, mas não sentiu tanto. Tivemos a chuva no final de semana passado, nos ajudou bastante também. E agora estamos aguardando ansiosamente para essa próxima desse final de semana, né? Então, como nós estamos entrando nessa fase de pendoamento, chuvas agora são preciosas e cruciais, que vão definir muito o que nós vamos produzir. Eu acredito que, tendo essa chuva nesse final de semana, vai adiantar nossos milhos, e aí claramente vamos ter um desenvolvimento ainda melhor do que a gente aguarda. Claro que a gente sabe dos riscos, são muito grandes na região, risco de geada principalmente, mas como isso ainda está muito cedo para dizer qualquer coisa, a gente sabe que a janela é complicada, mas é lavoura, né? A gente tem que aguardar e, por enquanto, temos ainda uma situação favorável para o milho. E aí, além dessas questões climáticas, como é que está a pressão de pragas e doenças? Também tem sido uma preocupação aí na região? Olha, esse ano, percevejo, não tivemos grande pressão, nem na soja, já desde a soja não teve grande pressão. No caso de lagartas também está bastante tranquilo. E claro que com esse clima mais seco, até então estava mais quente, então a pressão por doenças também está sendo bastante baixa, Guilherme. Nós estamos entrando agora com a primeira de fungicida. Eu acredito que, se continuar assim, com esse clima bastante seco, a gente praticamente escapa com 1 ou 2 aplicações no máximo de fungicida, e vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto está bem baixo. Agora, olhando para o mercado, Dante, como é que estão as vendas para essa safra de milho? Os preços médios são positivos? Já foi muita coisa vendida? O que a gente pode falar da comercialização? Olha, aí entra o ponto, talvez, nosso calcanhar de Aquiles. A gente acabou achando que era muito bom aqueles preços, a gente tinha muito receio do que ia acontecer com a demanda na Ásia lá atrás, acabamos fazendo muito contrato, eram contratos razoavelmente bons, de R$35, R$40 na época, e hoje, claramente, são contratos que a âncora mudou, né? Temos realidades de preço aí acima de R$80, R$90, o que mudou completamente o cenário. Isso significa que as nossas travas não foram boas, mas, enfim, aconteceu. E agora ver se produz, para o que sobrar de excedente, a gente tentar comercializar
bem, porque são preços espetaculares, né? Apesar de a gente, infelizmente, não saber se a gente vai conseguir aproveitar esses grandes preços, mas se eles se mantiverem e a gente conseguir uma produção razoável, a gente aumenta a nossa média aí, se Deus quiser. E aí, Dante, só para a gente encerrar, voltando um pouquinho na soja que você comentou, como é que foi esse resultado final? A perda foi grande por aí na produtividade dessa primeira safra? Nós perdemos algo em torno de 10% em relação ao ano passado, Guilherme. Talvez abaixo ainda da nossa média histórica dos últimos 5 anos. Como eu disse, foi um ano complicado. Ele vinha se desenhando muito bem até fevereiro. E fevereiro foi um recorde de chuvas. As nossas áreas são muito argilosas, elas seguram muito água, retêm muita água. Então, a gente acabou apanhando por excesso de chuva e no final teve uns 12 dias de seca no enchimento de grãos. Então, assim, foi um ano, não dá para dizer que foi um ano muito ruim, mas foi um ano abaixo da média. Dante, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor essa situação na região de Aramoreira. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aí falando com vocês. E eu torço aí por todos os lavoureiros, agricultores, agropecuaristas do país, que a gente saia bem e que a gente tenha uma grande safra e aproveite esses bons preços para que... E viva o campo! Dante, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite, então, para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safrinha aí na região. Muito obrigado. Obrigado. O Dante Ribeiro, ele que é produtor rural lá no município de Aramoreira, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa segunda safra de milho até o momento. O Dante comentando que o plantio foi atrasado devido aos atrasos que vieram já desde a safra de soja, mas até o momento o desenvolvimento tem sido bastante satisfatório. A região recebeu boas chuvas, uma boa chuva no dia 25 de março, outra chuva que ajudou bastante no último final de semana, e aí a expectativa é para novas precipitações nesse final de semana, nas próximas semanas, para garantir um bom desenvolvimento. As lavouras estão entrando no período de pendoamento, onde essa chuva é bastante necessária, e aí o produtor fica nesse aguardo. Enquanto isso, olhando para o mercado, o Dante destacando que muitos negócios fechados lá atrás com preços entre R$ 35 e R$ 40 a saca, hoje esse patamar já é de R$ 80 lá na região, então essas travas ficaram um pouco defasadas com relação aos preços atuais. Com isso, aumenta essa expectativa para produzir bem, para ter excedente suficiente para aproveitar esses ótimos preços que vão aparecendo nesse momento. Então, no momento, o produtor lá em Aramoreira acompanhando o clima bastante de perto para ver o quanto ele vai conseguir produzir. Na safra de soja, que se encerrou há pouco tempo lá na região, queda de produtividade, o Dante apontando 10% a menos do que o que foi atingido na safra passada e ainda uma queda ainda menor com relação à média dos últimos 5 anos. Um ano complicado para a soja, que teve atraso no plantio, falta de chuvas lá no começo, depois choveu muito bem em fevereiro, uma nova falta de chuvas na reta final do ciclo e aí resultando nessa queda da soja lá em Aramoreira, no Mato Grosso do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.